galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo dessa semana é um vídeo bem legal, bem interessante, recheados de ficção científica e de distopia, galera. Acho que vocês conhecem esse bordão aqui, que os jogos comecem. Então, galera, bora pro vídeo? A gente vai falar dos 10 anos de uma série de filmes, de livros, de jogos que ficou mundialmente conhecida como Jogos Vorazes. Vocês sabem que a gente tem 3 livros de Jogos Vorazes que basearam 3 filmes, sendo que o último filme foi dividido em parte A e parte B, a primeira parte e a segunda parte, que são Jogos Vorazes, Jogos Vorazes em Chama, Jogos Vorazes A Esperança parte 1 e Jogos Vorazes A Esperança parte 2. Aí vocês devem estar se perguntando qual é o enredo principal de cada filme, de cada livro, de cada jogo, o porquê que eu tô trazendo isso. Tô trazendo porque esse ano a gente comemora 10 anos e a gente tem uma reedição dos livros e tem uma edição especial contando algumas coisas que a autora ela resolveu utilizar. Vocês sabem que Jogos Vorazes é um filme de ficção científica, mas principalmente ele é um filme de distopia. Aí vocês se perguntam o que é distopia? Distopia é uma realidade que não é a nossa, que ela pode ser continuada ou não, mas que ela traz uma questão científica, filosófica e moral. A gente vê muito isso em Black Mirror, a gente vê muito isso em outras séries de ficção científicas de um tempo pra cá. E Jogos Vorazes, ele traz isso em 2012, no seu primeiro filme. Vemos que tanto a obra dos livros quanto dos filmes, ele é muito ligado às questões sociais, às questões de um mundo pós-apocalíptico e também às questões distópicas. A gente vê também a questão do preconceito em relação aos menos favorecidos, às populações vulneráveis e outros casos que a gente vai ver que vocês vão ficar assim, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Bem, pessoal, no primeiro filme, tanto no primeiro filme quanto no primeiro livro, a gente tem uma introdução ao mundo de Jogos Vorazes, né? A gente vê a Panay. A Panay seria, fazendo uma alusão, seria os Estados Unidos. E dentro da Panay, a gente vê que ela tem 13 distritos. E os livros, ele traz aprofundados os 13 distritos. Eu vou dizer aqui para vocês os 13 distritos. O primeiro distrito, ele é disposto para artigos de luxo, seria a capital de Panay, né? Onde a gente vê grandes arranha-céus, a gente vê estruturas magníficas, onde a gente vê as pessoas bem vestidas com uma alimentação perfeita. Bem, pessoal, o segundo distrito é o distrito de alvenaria e de armamentos, onde a gente vê a construção dos prédios e também a construção de armas tecnológicas ou não. O terceiro distrito é o distrito da tecnologia. O quarto distrito é o distrito da pesca. O quinto distrito é o distrito da energia. O sexto distrito é o distrito dos transportes, onde a gente vê os trens, a gente vê os carros que passam por todos os 13 distritos e principalmente que roda pela capital. O sétimo distrito é o distrito da madeira, onde a gente tem a produção de celulose, extração de madeira para várias e várias coisas. O oitavo distrito é o distrito da indústria têxtil, que faz roupa, faz sapato e faz várias coisas para toda a população de Panay. O nono distrito está ligado à indústria da agricultura, né? Seria a parte de manufatura dessa agricultura. O décimo distrito é o distrito da pecuária, onde tem a produção de carne, de corte, de leite e várias outras coisas e seus derivados. O 11º distrito é o distrito da agricultura propriamente dita, onde tem a plantação, a extração da terra e de seus bens. O 12º distrito é o distrito da mineração, que é o distrito dos nossos atores principais, nossos personagens principais. E o nosso 13º distrito é o distrito da energia nuclear, que mais para frente tem várias sua reviravolta, eu vou contar para vocês. A gente vê que acontece uma rebelião grande em Panay, que o 13º distrito ele se rebela contra a capital e ele ataca a capital. E tem uma guerra entre a capital e os distritos. E o 13º distrito ele é bombardeado e ele é destruído. Então, teoricamente, a gente vê a inserção do 13º distrito a partir
do terceiro filme, que é A Esperança Parte 1. A gente vê que, como retaliação a essa insurreição, essa rebelião do 13º Distrito, o governo de Panay cria uma arena de combate, cria uma competição para que cada distrito ele tenha que mandar 2 representantes de idades distintas, se eu não me engano é de 12 a 18 anos, para poder competir. E essa competição ela é anual e são 2 representantes de sexos diferentes, um menino e uma menina, que são enviados para a arena para competir, para que seja uma forma de que não tenham mais rebeliões, que não tenham mais ataques contra a capital, que esses distritos não se insurreiçam contra a capital. Já em Jogos Vorazes, no primeiro filme e também no primeiro livro, a gente vai acontecer o 74º jogos desses Jogos Vorazes, né? Seria a edição 74 dos jogos. E no sorteio dessa edição, a gente tem a escolha de uma menina de 12 anos, que é a Prim. A Prim, ela é a irmã mais nova da Katniss, que é a nossa personagem principal. E também tem a escolha do Peeta, que é o segundo personagem principal também da série. No momento, quando escolhem a Prim, a Katniss ela fica desolada e ela sai correndo e vai em direção ao palanque onde eles estão, e ela se candidata para estar no lugar da irmã, para ficar no lugar da irmã. Mas vocês devem estar se perguntando por que a Katniss ela fez isso, né? Por que ela se candidatou no lugar da irmã? Isso tudo porque ela era uma criança, tinha 12 anos, e a Katniss acho que ia fazer 18, tinha 17, ia fazer 18, e que o 12º distrito muito pobre, é um distrito que tem muita pobreza, e é o distrito onde tem mais injustiça, onde tem mais pessoas pobres, e é o distrito mais pobre de Panay. Um local que a gente deve destacar, que tem bastante destaque no filme, que é o mercado negro da cidade. E no livro e também no filme eles chamam de prego. É onde lá eles tratam várias coisas, tem várias trocas, tem caça. A caça é proibida no 12º distrito. A Katniss ela vai pro 13º distrito, ela foge com o Peeta e com outro personagem que eu não me lembro agora, para poder caçar, para poder lutar e brincar. Aí vocês se perguntam, até os mais ricos sofrem? Sim, até os mais ricos sofrem nesse distrito. A gente tem uma desigualdade social e uma injustiça social muito grande também. Uma parte bem interessante é que quando eles são levados, né, na estação de trem do 12º distrito, eles são ovacionados, eles são levados com grande favor, um grande exemplo, né, para o 12º distrito. E eles são levados para a capital, e lá eles são surpreendidos pelas belezas da capital. Eles veem uma cidade extremamente diferente. Chegando na capital, eles veem uma cidade extremamente diferente da deles, né? Eles veem uma cidade luxuosa, cheia de exotismos, pessoas de vestidos diferentes, roupas diferentes, lugares diferentes. E eles ficam muito vislumbrados com isso, né? E lá eles observam que os outros distritos são explorados, são roubados pela capital para que aquelas pessoas pudessem ter os seus bens, né? Pudessem ter aquela luxuosidade toda. Já em Jogos Vorazes em Chama, tanto no livro quanto no filme, a gente vê que tem um aprofundamento desses conflitos e também tem várias partes que são muito importantes. Vale lembrar que tanto a Peeta quanto o Katniss, eles conseguem ganhar a edição 74 do distrito. Então, eles são os Masters, os Blasters, eles são celebridades daquela edição. Um dos pontos principais do segundo filme é a relação de Peeta e Katniss, como eles se comportam naquela cidade, como eles se comportam com eles mesmos, né? E como eles devem se portar na frente das câmeras, na frente daquela situação toda que eles não estão acostumados. Uma coisa bem interessante é que o segundo filme mostra que eles tinham que sobreviver antes, né? E agora eles não precisam sobreviver, eles têm que lidar com esse dilema.
A gente vê que a autora, ela põe uma crítica social bem interessante, que é uma crítica social que a gente vê também em Black Mirror, né? De como as pessoas utilizam as redes sociais, como as pessoas utilizam as coisas que elas têm e a forma de seguir uma ideologia, a forma de seguir uma pessoa. E principalmente como eles têm que conviver como um casal. Uma das temáticas principais do segundo filme é que eles têm que ter uma relação entre eles, porque o público adorou a conexão dos dois nos jogos e adorou como eles se comportam durante o segundo filme. A gente pode observar que no segundo filme já começa a apresentar alguns focos, alguns pontos de rebelião surgindo. Aí vocês se perguntam, mas a rebelião não tinha ficado para trás? Calma, jovem gafanhoto, calma. Vemos que surgem na cidade pichações, pessoas utilizando um símbolo que é utilizado pela Katniss, que é um tordo, que é uma águiazinha com uma flecha, e ele é pintado, ele é deslocado pela cidade, para que seja um símbolo e que a Katniss seja um símbolo da resistência de novo. Podemos ver que há uma turnê passando por todos os distritos, né? E que eles querem mostrar como os ganhadores eles conseguiram ganhar a primeira arena e como está acontecendo para eles, né? Para mostrar como é que é a vida deles. A gente pode observar também que o presidente Snow ele acaba ficando muito próximo tanto do Peeta quanto da Katniss para poder vigiar eles de perto, né? Porque ele considera eles como se fossem uma ameaça. Um dos pontos principais, né, do segundo filme é o pedido de casamento do Peeta para Katniss em rede nacional. Isso passou em rede nacional em Jogos Vorazes. Aí vocês se perguntam, por que isso aconteceu? Isso aconteceu com uma jogada, né? Porque eles são muito carismáticos e para tentar diminuir os focos de resistência e acalmar os ânimos, fazer com que as pessoas fiquem entretidas nesse pedido de casamento e esqueçam as revoltas. Vemos que a gente tem a edição 75 dos Jogos Vorazes. E uma regra que diz que a cada 25 anos a gente tem uma edição especial com todos os outros campeões. E todos os outros campeões vão, menos a edição desse ano, porque tem uma surpresa. Para poder relembrar o massacre do Quaternário, né? Para poder relembrar essa primeira edição que aconteceu, que reuniu todos os distritos para combater e para que as pessoas lembrem do massacre do 13º distrito e que não tenham mais nenhuma ressurreição. E é o plot twist de todo o filme. A gente tem nessa parte a parte mais importante do filme. E só para não deixar vocês na curiosidade, quem vai para essa edição é o Peeta e a Katniss. Vemos que em Esperança parte 1 e parte 2, a gente tem essa efervescência política, cultural, social muito grande. A gente tem um boom nessas áreas. A gente já começa a ver que o 13º distrito, ele começa a dar sinais de vida. Antes a gente via que ele estava morto. A gente achava que ele estava morto, mas não. Ele estava escondido no subsolo, no subterrâneo, e estava armando uma parada bem interessante. Vemos que em Esperança, parte 1, a gente tem a Katniss sendo arrastada mais uma vez para frente das câmeras, mas dessa vez para ser literalmente o foco das resistências, para ser a cara da resistência, para mostrar para aquelas pessoas que aquelas pessoas podem ser sim parte da resistência e ser a máquina, a parte motriz dessa resistência. E vemos que essa utilização da Katniss, ela unifica todos os distritos junto com o distrito 13º distrito. Ela faz com que os outros distritos façam uma unidade contra a capital, que é contra Panan. A gente vê que o Peeta ele acaba sendo manipulado pelo presidente Snow para que ele desarticule essa insurreição, né? Porque para ele isso é um foco e a jogada que ele teve no filme anterior, que seria o casamento do Peeta com a Katniss, seria justamente para acabar com essas insurreições, e que não acontece. Vemos que uma forma bem interessante de disseminação desses vídeos é chamada de proto-posts.
seriam vídeos curtos, né? Seria o nosso Twitter, o nosso TikTok, o nosso WhatsApp, para poder disseminar esses vídeos da resistência e também da parte da capital. Vemos que a capital ela faz um ataque maciço ao 12º distrito e lá tem mortes de muitas pessoas que são muito próximas a Katniss, né? Que são amigos, que são parentes, são pessoas muito próximas e são cenas pesadas, onde a gente vê corpos espalhados, a gente vê crânios espalhados e esses corpos, esses crânios estão calcificados. E é onde a gente vê que ela realmente cai em si e vê o que está acontecendo em Panan e toda a destruição que está sendo acontecida, né, por causa da influência do presidente Snow. E uma parte bem interessante é quando ela volta, né, para o 13º distrito, o 12º, ela vê sua irmã, a Prim, e ela que abre os olhos da Katniss para que ela possa ver e entender o que está acontecendo e qual é a importância dela nessa revolta. E vemos que a Katniss também ela dá um ultimato no presidente Coin. O presidente Coin seria o presidente do 13º distrito. E ela dá esse ultimato para que o Coin ele resgate tanto o Peta quanto o Jonah Morse, eu vou deixar uma foto passando para vocês, e a Manuelle Sexta, se eu não me engano. Vemos que o presidente Snow ele declara literalmente guerra à rebelião, né? Ele fala que todo aquele que tiver com um tordo, que seria o broche, que é Katniss Usa, que é o símbolo da rebelião, vai ser declarado como inimigo e vai ser sentenciado à morte, uma morte sumária. E uma forma de execução sumária seria a execução em praça pública. Eles seriam considerados inimigos de Panan. Podemos observar que a presença de Katniss, né, no meio do 13º distrito dá um êxtase, dá uma moral a mais, dá uma coisa a mais para as tropas do 13º distrito, né? Uma ação da capital que para mim é uma das mais pesadas, que é o ataque a um hospital que fica no 8º distrito. E nesse hospital tinha os feridos, tinha mulheres, tinham crianças e eles destroem esse hospital e matam todo mundo. A gente vê também que o presidente Coin, ou a presidente Coin, eu não me lembro agora, mas eu vou deixar a foto para vocês, ela fica cada vez mais louca contra a capital e ela utiliza a imagem da Katniss como uma máquina de propaganda para que as pessoas vejam o que está acontecendo e se insurjam mais do que já estavam. Para utilizar também, lógico, a questão midiática e toda a fama que ela teve, né, enquanto participava dos Jogos Vorazes. Já o presidente Snow, ele tenta fazer a questão da difamação, a questão de falar que a rebelião é contra o povo de Panan, que todo mundo está se rebelando, são contra ele, contra a capital, e que os outros distritos eles querem acabar com a capital para que eles tomem o controle de toda Panan. A Katniss ela quer matar o presidente Snow e para isso ela precisa ter mais gente, mais pessoas para ela poder atacar a capital com maior poder assertivo, né? E ela foge com uma nave, né? Ela rouba uma nave e foge para o 13º distrito, que essa nave seria uma nave de abastecimento, e ela leva as cargas que tinha ali para o 13º distrito também. E ela se sente muito, muito desconfortável com o papel que ela está tendo na máquina de propaganda da revolução, né? Como ela se sente desconfortável. A gente vê que boa parte das cenas, né, de luta, de monstros, de encenações de luta são bem coreografadas, bem produzidas. E os filmes eles trazem essa questão muito à tona, né? De uma luta muito presente, muito real, muito vívida. No meio dessas lutas, a Katniss ela quase morre, porque ela é atacada por uma série de monstros bestantes, né? Os bestantes são metade monstros e metade humanos. Eles têm uma força muito, muito grande. E eles atacam a Katniss no subsolo, onde ela tenta botar em prática, né, a sua questão de vingança e destruição da capital. Vemos que no terceiro filme, que é o nosso último filme, a parte 2, é muito presente isso, essa questão de destruição do presidente Snow e como acaba o filme, né? A gente vê que
Tem no box novo, tem uma edição, uma partezinha que conta uma história diferente do final. Eu não vou contar o final pra vocês, porque vocês vão ver o filme, acho que todo mundo já viu o filme, todo mundo sabe. Então, pessoal, o vídeo da semana é esse. É um vídeo que eu tô trazendo um pouquinho da minha infância, um pouquinho da minha adolescência, né? Contando essa história de Jogos Vorazes. E é um vídeo bem interessante, é um vídeo mais superficial. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais profundo de cada filme, de cada livro. Eu posso fazer uma resenha de cada livro. Não sei se vocês vão gostar. Se vocês gostarem, deixa escrito aqui no comentário. Deixa outras séries pra gente poder fazer. Se vocês gostarem, eu trago pra vocês. Então, pessoal, é isso. Valeu, galera. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha. Tamo junto, família.